Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Fobia Hotel Santa Dínfina, ou Fobia Santa Dínfina Hotel, jogo de terror brasileiro. Altas expectativas para esse jogo. Altas expectativas, era um dos jogos mais esperados do ano para mim de terror, com certeza absoluta. Eu que apoiei no financiamento coletivo, foi um sucesso no financiamento coletivo, Fobia, lá pelo Catarse. Ou seja, tenho meu nome nos créditos, fico muito feliz do jogo ter entregue basicamente tudo que prometeu. Esse é um baita jogo de terror, uma super produção, e que eu preciso falar certas coisas, porque desde que eu comentei que eu estava jogando o jogo, ou demonstrei minha empolgação, muita gente veio me perguntar sobre onde ele se encaixa. Eu sei que tem muita gente que é fã de terror, mas que não gosta muito dos jogos 100% focados em exploração, a exemplo de Layers of Fear, ou até mesmo Amnesia Dark Descent. Tem gente que gosta muito do combate em jogo de terror. Então esse jogo está muito mais próximo a um Resident Evil do que a um Layers of Fear. Muito mais. Porque ele tem sim combate, é um combate simples, mas extremamente funcional, e tem criaturas nesse hotel. E tem uma história um tanto quanto complexa, mais pro final. Pro final eu fiquei com algumas dúvidas que eu vou precisar jogar de novo, até porque ele é daquele tipo de jogo que você toma decisões ali no final e te leva para diferentes desfechos. Mas essencialmente ele envolve muita coisa sobre terror investigativo, envolvendo uma seita, uma cidadezinha interiorana altamente religiosa. Existe uma figura profética nessa cidade e existe um repórter que está ali no começo de carreira e que quer conseguir um furo de reportagem. Por isso mesmo ele se embrenha ali por 13 trilhas, onde coisas estranhas acontecem. Ele consegue contato com uma pessoa na internet e aí ele chega até lá. Então a gente vai jogar em diferentes linhas temporais e com personagens distintos, mas grande parte, o grande foco de Fobia é mesmo o hotel e todas as bizarrices que acontecem lá dentro. Quando eu falei que ele é uma superprodução, é que o gráfico salta muito aos olhos, e não é exagero nenhum dizer que esse aqui é um marco histórico pro terror brasileiro em videogame. Eu disse isso na internet, eu disse isso na entrevista que eu fiz com o diretor do jogo, Thiago Matheus. Agradeço imensamente, Thiago, por você ter topado essa entrevista. Então, se você curte as fotos do jogo visual, pode crer que ele é mais impressionante ainda quando você está de fato ali imerso nessa realidade de terror, de coisas sobrenaturais acontecendo o tempo todo. E quando eu digo que ele tá próximo a Resident Evil, não é simplesmente por conta do combate, mas por conta da estrutura básica de Resident Evil desde os primórdios, desde o primeiro jogo lá de 96. Então ele vai investigar essas bizarrices. E aí logo no começo do jogo, que a gente tá preso ali num quarto de apartamento, que já é bem estranho por si só, né? Você encontra uma máquina, o personagem Roberto, que é o jornalista que a gente controla, contra uma máquina fotográfica. E com essa máquina, através da lente dessa máquina, ele consegue ter um contato com a outra realidade. E a mecânica mais importante de jogo é justamente essa máquina fotográfica. Que apesar de você não conseguir nem fazer vídeo, nem tirar foto, seria uma boa poder tirar foto, porque muitas vezes eu tive que anotar algumas coisas para resolver quebra-cabeças, né? Porque ele tem tantos códigos para você anotar, tanta senha de trava eletrônica, cofre e tal, que você fica meio perdido. Algumas extremamente óbvias, que você fala, putz, tipo, você pega a câmera, o negócio tá bem ali em cima do cofre, outras mais complexas. Então o jogo ele vai progressivamente te apresentando a coisas mais difíceis, e o legal é que eu terminei o jogo e eu não fiz um pouco mais da metade dos quebra-cabeças opcionais. Então essa também é uma informação importante de colocar aqui. Tem bastante coisa que eu deixei pra trás, e eu pretendo voltar. Tem umas coisas que chamam memórias, né? Que depois que você acaba o jogo, você consegue acionar uma sala lá, para você saber ainda mais sobre 13 trilhas, ainda mais sobre essa seita religiosa de 13 trilhas, Sagrada Trilha, como chegou até a cidade, como a coisa foi escalonando, como a coisa foi tomando uma proporção assim meio que irreversível, incontrolável. E eu realmente fiquei muito interessado na trama do jogo, do personagem do Roberto, de quem ajuda o Roberto ali, que é a Stephanie, com quem ele fala pelo telefone, até essa menininha que aparece eventualmente com uma máscara de gás, ou esse personagem misterioso ali no hall do hotel Santidífina que recebe o Roberto e tal. E ó, esse é um jogo 100% dublado, dá pra você jogar em inglês, mas o legal é jogar em português. E eu vou dizer que é bem discrepante, assim. Enquanto a gente tem grandes nomes da dublagem PTBR, tipo o Carol Valença dublando a Stephanie, quem dubla o Roberto, sabe, o desnível é muito grande, assim. O Roberto, eu não consegui sentir muito da entrega ali, da interpretação do texto na voz do Roberto, não. E assim como ele bate com outros personagens, como a Stephanie, que eu acabei de comentar, ou o Christopher, que é um outro personagem importante. Então, assim,
pra mim pelo menos, destoou demais e em alguns momentos acabou com a imersão ali. E ainda ficando na parte da crítica, variedade de criaturas, eu acho que o jogo pecou nisso. Você tem ali seus armamentos, tem uma pistola, tem uma carabina, tem armamentos para você confrontar as criaturas, mas poderia ter mais diversidade, sim. Até porque as batalhas contra chefões são muito boas, bem interessantes, e também existe aquela condição de Nêmesis. Existe uma criatura ali no hotel que te persegue, uns momentos um tanto roteirizados, outros de uma tensão constante que você precisa dar um jeito de se livrar dessa criatura imortal, digamos assim. Foram partes bem tensas, bem legal. Mas assim, de forma geral, o clima ele é bem apreensivo. Você fica bem tenso jogando. Mas mais ainda, né? Você quer descobrir o que está acontecendo ali. A exploração é extremamente instigante. E o nível técnico, né? Por exemplo, eu tive poucos bugs. Teve um momento que eu até conversei com o Thiago sobre isso. Que a criatura ela ficou paralisada e eu tive que voltar meu save. Inclusive save manual. De novo no estilo Resident Evil. Você não tem Ink Ribbon, né? A fita de tinta, mas você tem um relógio ali e tal. Mas aconteceu sim, aconteceu de por exemplo, algumas salas que não tem barulho de passo, especialmente lá pro final. Mas foi muito pouco, assim, perante o que o jogo entrega de visual, de textura, né? É muito impressionante, né? De luz, sombra e tal, é bem impressionante nesse sentido. Eu gostei muito. De forma geral, assim, eu acho que Fobia é um dos grandes jogos de terror do ano. Eu recomendo muitíssimo para que todos os fãs de terror joguem e que apoiem o terror nacional. A gente tem tido grandes jogos de terror recentemente. No passado a gente teve um dos que eu considero um dos mais assustadores que eu já joguei nos últimos anos, que é o Devil Inside Us, Roots of Evil, no qual a gente joga com um padre exorcista. Esse jogo me pegou forte, assim. Esse ano ainda vai ter o Asleep, do meu camarada Dex Dracon, do Last Mary, né, a Lenda do Cabeça de Cuia. Recentemente a gente teve, né, o Pesadelo Regressão, teve o Colina Legacy, teve dos camaradas da Microblast Games, o Overcast, o Alden and the Werewolf, que é um jogo que eu gosto bastante também. Ele já é um pouquinho mais antigo, de 2014. Tipo. Então, tem acontecido, tem tido jogos de terror recentes sendo lançados. E eu falei de vários aqui no canal. Vou apoiar o terror nacional o máximo que eu puder aqui no Mask Horror e no Gente Morta, no Mega Buster, em todos os lugares que eu puder. Então fica aqui de novo, reforçando. Joguem o Fobia Saint Infinite Hotel, um baita jogo de terror. Parabéns, Pulsatrix Studios. Vocês entregaram um baita jogo e eu mal posso esperar para jogar, seja uma continuação, seja lá qual for o próximo projeto que vocês resolverem desenvolver, que espero que seja de terror também. É isso aí, valeu, tchau!